Bom, amados irmãos, nós vamos falar hoje sobre um assunto que eu quero trazer ressalva e ao mesmo tempo lembrar de alguns textos antigos sobre o pecado, O pecado, a relação do pecado, que já postei outras vezes, e vamos falar sobre essa questão do Evangelho. Eu vou ser curto, estou meio garganta baqueada, mas vou falar sobre algo importante. Vou falar sobre a questão do pecado. E aí eu peguei um versículo chave que está em 1 João 5,17, assim: toda iniquidade é pecado, e é pecado que não é para a morte. Muito bem, amados irmãos, o grande problema que se tem na igreja moderna ainda é essa relação terrível religiosa sobre o pecado. No contexto histórico, também hebreu, e também no contexto do Novo Testamento, o pecado não era um simples ato religio de contravenção contra Deus, mas muitas vezes, e quase 90% das vezes, era uma conduta humana referente a homens. Era uma conduta de que é um caminho torpe, era uma conduta errada que você não poderia ter tomado, mas tomou. E aí nós vamos agora ler esse versículo nessa nova percepção de vista. Então diz assim: ora, toda a iniquidade é um caminho errado, mas há caminhos que não são para a morte. Há caminhos que você mesmo toma, que embora seja errado e você viu que foi errado, e para que você não fique nessa depressão do inferno de que você, por ter tomado uma decisão errada na sua vida, você está condenado ao lago de fogo, João mesmo disse: olha, cara, errar é humano. Há caminhos torpes que você leva em sua vida, que você produz em sua vida, que faz parte da sua natureza e faz parte do estabelecimento humano como pecador. Tem ações relacionadas à nossa vida que nós fazemos mesmo, não tem para onde correr. Irmão, mas eu quero um caminho justo, um caminho agradável, eu quero viver um caminho santo. Irmão, o caminho santo é só um. Tiago diz: ajude o pobre, a viúva, o necessitado. Entregue-se. Gladie-se contra você mesmo em relação ao Evangelho, porque só assim você vai conseguir vencer e encontrar paz no seu coração. No Evangelho de Cristo, o pecador não é aquele que faz o ato. O pecador é aquele que oculta que erra, que oculta que engana, que oculta que entrou no caminho errado e que precisa de solução para a sua vida para voltar ao caminho certo. E o pecador é você, amado irmão, que diz assim que você ora, jejua, que você produz nos outros uma santificação do Senhor. Esse aí é o pecador para Jesus. Você não precisa de nada, meu irmão. Agora, o verdadeiro santo, aquele verdadeiro justificado, santificado, é aquele que sabe quem é, produz em si essa verdade e executa na sua palavra diante do Senhor. Meu Pai, sou pecador, sou transgressor, sê a favor de mim, pecador. E aí, quando eu vejo que a leitura do ato da palavra que foi escravizado nas traduções, as traduções corromperam a palavra ao ponto de transformar, catolicamente falando, do regime do século III. Claro, hoje não. Graças a Deus, o catolicismo hoje está crescendo e está cada vez melhor, está ensinando cada vez mais sobre a verdadeira doutrina, a verdadeira palavra. Mas, infelizmente, a tradição da doutrina, que quando se refere no pecado da Bíblia, se refere a um ato e não a caminhada torpe de sua vida, ou um engano casual em que sua caminhada traça como o marido que se separa da esposa porque encontrou uma novinha de 16 anos e se apaixonou-se. Ele entra por aquele caminho, pelaquela vereda, e sabe que é errado, embora ele se arrependa nele, ainda aquele caminho é de morte. Ele tem que retornar, ele tem que se arrepender do ato, ele tem que fazer aquilo que o seu coração diz que é certo. E ele retorna, como o próprio João diz: há caminhos que não é para a morte. Então, não é porque a pessoa entrou em um caminho que você já decreta a morte espiritual, a morte financeira, a morte da vida da pessoa, a morte até mesmo se você já até joga o cara no lago do fogo no inferno antecipadamente. Há caminhos em nossa vida, irmão, que não geram morte, que são naturais do ser humano.
E é porque são naturais que Cristo estabelece em nós uma verdade. Essa verdade nos é imposta como justiça, e essa justiça nos salva desse caminho que decidimos andar. E Ele nos traz de volta para o caminho certo. Está lá Jeremias: se diz que meu povo entrar pela vereda errada, eu, Senhor, colocarei no caminho certo. Então é uma decisão de Deus te salvar. E ao mesmo tempo há caminhos que são para a morte. Toda iniquidade é um caminho errado, é um caminho torto. Toda iniquidade, você não vai conseguir fazer justiça fazendo a prática da iniquidade. Que João estava querendo dizer isso. Não adianta tu achar que dando dobro, olho por olho, dente por dente, vai ser um caminho de vida, de vitória, de recompensa. Não, meu irmão, é um caminho de morte, infelizmente. Mas embora entrarmos nesse caminho, não se irá gerar morte, porque Deus irá nos resgatar. E é nesse resgate que acreditamos que o Senhor trará aqueles que, nem Paulo disse, nem Filemon, por pouco tempo, ou por muito tempo, depende de conseguir imaginar, ele foi tirado de você, mas agora foi lhe dado definitivamente. Deus tem essa proposta, meu irmão, de nos salvar do caminho torto, do caminho errado, do caminho que nos desconverte da verdade que está em nossa vida e quer nos colocar num caminho de justiça. E não nessa questão da leitura bíblica, que quando se fala de pecado, se fala de um ato. Aí vem aqueles hipócritas em cima dos púlpitos, em cima dos sermões: irmão, você vai perder sua salvação por besteira, como se Deus medisse o homem pelo seu ato. Deus, ele tem algo superior. O reino de Deus é um estabelecimento de um caminho na vida do homem. E é esse estabelecimento desse caminho que Deus quer traçar na sua vida, para onde glória a Deus. Fique na paz, na graça, irmão, e toda vida que você entender que é uma proposta melhor na sua vida, de conhecimento, de apreço da palavra de Deus. Estamos aqui na graça do Verbo. Mande um e-mail, francofreitas@hotmail.com. Diga o que você deseja, o que você não entendeu, reclame, diga o que você acha e o que você não acha. Paz, graça, até. Salam aleikum.